O mundo raramente é conduzido pela verdade crua. Ele se move pela forma como essa verdade é percebida. Quem entende isso cedo deixa de lutar batalhas inúteis e passa a escolher quais histórias vão sobreviver. Os fortes não precisam convencer a todos. Eles apenas garantem que a versão deles seja a mais repetida. Os fracos escutam, absorvem e vivem dentro de narrativas que nunca escreveram. Dominar não significa vencer cada confronto, significa decidir quais conflitos importam e quais nunca chegarão a existir. Quem controla aquilo em que o outro acredita, controla também seus medos. E quem governa o medo, governa sem precisar levantar a espada. Essa é a primeira lição que poucos aceitam. O poder absoluto não nasce da força bruta, mas da inevitabilidade. Você precisa estar presente mesmo quando não é visto, como uma sombra que acompanha o corpo sem anunciar sua chegada. O silêncio, quando bem usado, corta mais fundo que qualquer lâmina. E um sorriso calculado pode ser mais ameaçador do que uma ameaça explícita. A verdadeira arte está em fazer o outro acreditar que age por vontade própria, quando, na verdade, apenas segue o ritmo que você determinou. Com o tempo, a vida ensina algo simples e cruel. O mundo recompensa quem entende a natureza humana. Você já viu predadores caçando, já viu presas se entregando, e já percebeu que bondade sem estratégia costuma ser confundida com fraqueza. Hoje, o que se revela não são truques banais, mas princípios antigos que moldam impérios invisíveis. Regras que transformam você no arquiteto silencioso do destino alheio. Ouça com atenção, porque depois disso, você não verá o mundo da mesma forma. A primeira regra é dominar a percepção. O que importa não é o que é verdade, mas aquilo que os outros aceitam como verdade. A imagem que você projeta vale mais do que qualquer explicação. Quem dita a narrativa não precisa vencer batalhas. Ele as encerra antes mesmo de começarem. Construa uma máscara. Use-a sempre que estiver sob os olhos dos outros. Essa máscara não precisa revelar quem você é, apenas quem você deseja que o mundo enxergue. Um líder não precisa ser invencível. Precisa apenas parecer. A confiança que inspiram em você nasce menos da sua essência e mais da história que circula ao seu redor. Uma história que, discretamente, foi escrita por você. Evite se defender demais. Quem se explica em excesso, desperta suspeitas. A percepção se alimenta de gestos, símbolos e silêncios bem posicionados. Se quer parecer forte, haja como alguém que não teme. Se quer parecer justo, pratique uma justiça visível. Repita sinais até que se tornem verdades sólidas na mente dos outros. O cenário também fala. Postura firme. Olhar controlado. Ambientes que comunicam autoridade. As pessoas leem sinais muito antes de ouvirem argumentos. Não permita que outros escrevam o roteiro da sua imagem. Rumores podem ser ferramentas. Um sussurro bem colocado constrói ou destrói reputações sem deixar rastros. O segredo é nunca ser visto como a fonte. Assim, a percepção se molda sozinha e você não carrega o peso da manipulação. Proteja a imagem que construiu. Se surgir uma fissura, repare com discrição. Nada de urgência, nada de desespero. Que ninguém perceba que houve um ataque, apenas que sua força permanece intacta. Quando todos acreditam na imagem que você projetou, quem você realmente é deixa de importar. A percepção se torna sua identidade, e com ela você governa sem lutar. A segunda regra é entender pessoas como peças. O poder raramente é conquistado sozinho. Aliados funcionam como escudos, inimigos como degraus. Não elimine rivais cedo demais. Extraia valor de cada movimento que eles fazem contra você. Escolha aliados pela utilidade, não pela lealdade. A lealdade muda. A utilidade prende. Um aliado útil teme perder espaço ao seu lado. Um aliado apenas afetuoso se torna peso, e peso afunda qualquer estrutura. Mantenha por perto quem amplia seu poder. Afaste quem só oferece conforto emocional. Inimigos também têm valor. Eles chamam atenção. Uma disputa bem conduzida constrói reputação. Até a derrota pode servir, se for usada para gerar simpatia ou demonstrar resistência.
Nunca desperdice a energia que um rival investe tentando derrubá-lo. Transforme aliados em cortinas e inimigos em trampolins. Quando precisar atacar, deixe que outros façam por você. Assim, o golpe não mancha suas mãos. Quando precisar subir, use o ataque de um adversário como justificativa. Jamais conceda poder absoluto a um aliado. Quanto mais forte ele se torna, maior a tentação de se voltar contra você. Distribua recompensas em doses pequenas, sempre o suficiente para manter a dependência. Quanto aos inimigos, mantenha-os perto o bastante para prever seus passos, mas nunca tão próximos que possam ferir você. O verdadeiro estrategista coloca os outros em conflito enquanto observa. Quando a poeira baixa, só ele permanece ileso. Quem tenta agradar a todos perde força. Quem mantém os outros ocupados com suas próprias guerras reina. A terceira regra é o silêncio e o mistério. Quanto menos sabem sobre seus planos, mais poder você tem. O que é visível pode ser atacado. O que é invisível não pode ser tocado. Fale menos do que sabe. Revele menos do que possui. Quem se expõe demais se torna previsível. E previsibilidade é fraqueza. Deixe perguntas no ar. Lacunas que os outros preencherão com suas próprias interpretações, quase sempre mais perigosas que a realidade. O mistério paralisa adversários. Eles hesitam, atrasam decisões e desperdiçam energia tentando decifrá-lo. Nesse intervalo você avança. Não se esconda totalmente. Apareça o suficiente para ser notado, mas nunca o bastante para ser compreendido. Use verdades parciais. Diga algo que pareça revelador, mas que não exponha nada essencial. Assim, acreditarão que o conhecem, quando só sabem o que você permitiu. Controle suas reações. Nunca seja previsível emocionalmente. A dúvida sobre sua resposta cria cautela nos outros. Quando se torna um enigma, é mais difícil ser atacado e mais fácil ser seguido. A quarta regra é a dependência. Nunca permita que alguém sobreviva bem sem você. A necessidade é a corrente mais resistente. E o mais eficaz é quando o outro acredita que precisa de você por escolha própria. Ofereça algo que poucos podem dar. Informação, acesso, proteção. Mas nunca entregue tudo de uma vez. Crie múltiplos pontos de dependência. Financeiros, sociais, emocionais. Quanto mais laços, mais difícil escapar. Faça sua ausência parecer caos, sua presença estabilidade. Quando perceberem que sem você não há chão, mesmo que entendam a prisão, temerão a liberdade. A quinta regra é o medo bem dosado. O medo dura mais que o amor, mas medo excessivo gera ódio, e ódio busca vingança. Use sinais sutis, silêncios longos, olhares calculados, avisos indiretos. Nunca ameace sem estar disposto a agir. Uma ameaça vazia destrói a autoridade. Quando punir, faça de forma visível e justificada. Não é a frequência que importa, mas a certeza de que você age quando o limite é ultrapassado. Faça com que até sua dureza pareça ordem, não capricho. O medo saudável mantém alinhamento. O pânico cria caos. A sexta regra é dividir. Pessoas unidas são perigosas. Fragmentadas, tornam-se inofensivas. Plante pequenas desconfianças. Alimente rivalidades sutis. Nunca permita que se voltem contra você. Favoreça grupos alternadamente. Hoje um, amanhã outro. Assim, ninguém se une. Todos esperam. Nunca resolva conflitos por completo. A paz total fortalece os outros. O conflito controlado fortalece você. Controle o fluxo de informação. Uma verdade omitida aqui, uma meia-verdade ali. Logo ninguém saberá ao certo o que é real. Quando todos dependem de você para a clareza, você se torna indispensável. A sétima regra é ocultar o objetivo final. Planos revelados. Cedo convidam à sabotagem. Use metas secundárias como distração. Enquanto todos observam o movimento visível, a verdadeira conquista cresce nas sombras. Avance devagar, sem pressa. Crie a ilusão de previsibilidade. Quando a revelação vier, deve ser rápida e inevitável. Espere o momento certo.
Quando a meta estiver madura, qualquer oposição será inútil. Nesse ponto, a revelação não é risco, é troféu. Agora você conhece as regras que constroem impérios e derrubam reis. Ignorá-las é viver como servo, mesmo usando coroa. Aplicá-las é governar, mesmo sem trono. O mundo não é justo, mas é previsível. E quem entende suas engrenagens controla seu movimento. O poder não é dado, é tomado. A pergunta final é simples. Você será o jogador ou a peça? Escolha com cuidado. No tabuleiro da vida, quem hesita é removido, e quem age, governa.